Bom dia a todos. Vou começar hoje falando sobre um incidente que aconteceu ontem, até porque no final de semana e no início dessa semana houve uma série de contestações de alguns ecologistas e de um biólogo sobre a extração de algumas árvores na Praça Coronel Pedro Osório. Pois ontem, em Porto Alegre, na Feira do Livro, na Praça da Alfândega, caiu um guapuruvu com cerca de 50 anos, 12 metros de altura, feriu 4 pessoas e, por sorte, não matou ninguém. Destruiu 3 bancas e interrompeu a Feira do Livro. E vejam o que diz aqui, ó. Não havia vento, chuva, não tinha nada. Um dia absolutamente normal, todo mundo curtindo a Feira do Livro, e de repente a árvore caiu. E aqui embaixo tem uma explicação. A bióloga Regina Patrocínio, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relatou que a vistoria das árvores da praça foi feita um mês antes da feira. Ela disse que aparentemente o guapuruvu não apresentava necrose. Necrose é quando o cupim ataca embaixo da árvore, geralmente por dentro do caule. E então comprovou aqui agora o que a gente falou no início da semana. A extração das árvores que estavam com problemas aqui na Praça Coronel Pedro Osório foi um trabalho preventivo da Secretaria de Qualidade Ambiental, que fez um trabalho competente. Por pouco não morreram 2 pessoas aqui, ó. O vigilante Jorge da Silva Oliveira sofreu picadas múltiplas, ainda tinha um enxame de abelha na árvore. Alexandre Moura Moreira também foi alvo de insetos. César Augusto Andrade Rampanelli sofreu lesão no ombro. Sidney Rafael de Souza Pereira teve ferimentos na cabeça. João Adão Gonçalves machucou-se no pescoço. E Paulo Araújo de Araújo teve deslocamento do músculo do ombro. Ou seja, quase que morre 1 ou 2 cidadãos na praça por motivo de uma árvore estar com a vida dela, com a vida útil dela já no fim, e não ter sido detectado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente em Porto Alegre. Portanto, para as pessoas que assistem a TV Câmara, e que muitas pessoas inclusive ligaram para os jornais aqui, questionando o corte da árvore, está aí a resposta. Está aí a resposta. Foi um trabalho sério, bem feito na Praça Coronel Pedro Osório e acompanhado pelo Conselho Municipal de Patrimônio Ambiental. E o outro assunto que eu desejava falar hoje é sobre a polêmica nacional da Embraer. Confusão geral em todos os aeroportos do Brasil. Inclusive eu viajei de avião 2 vezes na minha vida. Uma vez quando estava no Rio de Janeiro, perdi um irmão e o único tempo hábil para acompanhar o velório seria através de avião. E a segunda vez foi agora, quando fui eleito vereador, que fui chamado pelo SBT para participar do programa do Ratinho, e eles pagaram e eu fui de avião. Mas eu detesto viajar de avião, e as pessoas até perguntam: mas tu tem medo de avião? Não, na verdade eu não tenho medo de avião, eu tenho medo da bagunça que é a aviação aqui no Brasil. Estourou agora. Precisou acontecer um acidente aéreo inexplicável. O senhor quer uma parte, vereador Mansur?
Vossa Excelência permite, relativo ao assunto, que falava sobre a praça, olhando pelo Osório, a poda das árvores, algumas foram arrancadas em razão da sua situação, causava até risco. E ontem, eu estive ali no telefone, retorno, e ontem, uma das árvores sim despenca em Porto Alegre e cai sobre estantes da Feira do Livro, ocasionando até sérios danos à integridade física. É o que se chama precaução. A praça, com a participação da Polícia Ambiental, a FIPAM, deram autorização, porque eu falo nesse instante, Vossa Excelência muito bem conduz essa matéria, que é participante integrante da comissão da FIPAM, recebeu várias críticas. A praça está ficando nuda, está ficando sem as árvores centenárias, mas é um cuidado, muitas delas aí já estavam ocas, já estavam causando esse sério risco. E ontem, lamentavelmente, entre as árvores que caíram nas estantes lá, destruíram barracas e, inclusive, acidentou uma série de pessoas. Veja assim a previsibilidade do governo. Não esperasse que fosse cair aqui, mas de qualquer forma, foi a prevenção que aconteceu por parte da administração local. Muito obrigado por intervir já no assunto que o presidente está. Está certo, vereador Mansur, portanto, foi um ponto positivo aí para a atual administração, né? Esses fatos da poda das árvores da praça. Mas eu falava de aviação, e vejam, quando eu falo que eu não acredito mais numa série de órgãos públicos que existe no Brasil, tá? Quando eu falo que não acredito mesmo, inclusive já fui antiprivatista, agora acho que tem vários órgãos públicos que precisam ser privatizados, entre eles eu cito esse, a Embraer. A Embraer é comandada pelo Valdir Pires, que era um general da linha dura da ditadura militar. Impressionante, é um cara que já era para estar na casa dele, cuidando dos netos dele, e está mandando num setor de trabalho de altíssima responsabilidade. E como estourou agora esse problema todo aí dos controladores de voo, né, a gente tem analisado as notícias que estão dando em todo o Brasil. Por exemplo, né, o Estado não pode acompanhar a iniciativa privada. No capitalismo da iniciativa privada, a competência é que determina o salário. No público não pode ser assim. Vejam a comparação dos Estados Unidos e dos países da Europa. Os controladores de voo ganham um salário equivalente a 20 mil dólares por mês. Né? Enquanto os controladores de voo aqui no Brasil ganham 2.800 reais por mês. Não é possível isso. Quer dizer, um trabalho de extrema responsabilidade, onde a pessoa tem que estar o tempo todo numa atenção total, né? Porque corre risco de vida a milhares de pessoas, ganhar 2.800 reais em São Paulo, Rio de Janeiro, onde esses 2.800 se reduz para pouco mais de R$1.000 pelo custo de vida. Então esse é um dos problemas que tem no Brasil. Agora estourou, agora os controladores que não vão fazer mais do que o tempo necessário, e começa essa comunidade burguesa que usa avião quase diariamente, dizendo, mas a gente estava correndo risco e ninguém nos avisava. Claro que estava correndo risco, né? Todo mundo correndo risco. E aí alguém poderia dizer, e o que nós temos que ver com isso? O que nós temos que ver com isso? Que a gente pode estar aqui trabalhando, de repente cai um avião aqui em cima da nossa cabeça e mata todo mundo. Como já aconteceu vários casos, ontem mesmo na imprensa fez 10 anos de que caiu, né, um Boeing da Gol em cima de residências em São Paulo, matou 96 pessoas no acidente. Né? Então o que a gente, assim como pode cair aqui, pode cair em cima de um núcleo residencial em qualquer lugar, em função da bagunça que é a Embraer, que é uma empresa de capital misto, mas é pública.
é administrada pelo público e está numa bagunça. E diga-se de passagem na esfera federal, de responsabilidade do governo federal. Então, é lamentável, né, que os governantes, os políticos, em época de eleição, fazem uma propaganda eleitoral que parece que a gente está na Europa. Está tudo melhorando, tudo bom, organização, principalmente desses órgãos públicos, eles pregam uma organização espetacular. Aí, agora estourou. A Embraer mostra para todo o país que é um setor público desorganizado, bagunçado e que coloca em risco milhares de habitantes do país.